Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do CMSP, primeira série do ensino médio de filosofia, infância, juventude, velhice, conceitos em disputa. Juventude é só uma palavra? Gente, eu poderia colocar ali tudo aquilo é só uma palavra? Por quê? Vamos pensar na infância, né? Quando a gente fala da infância, muitas vezes a gente fala que a infância é aquela fase onde a criança, né, o bebê está em estado de anomia, ele ainda não faz reflexões, né, sobre as suas condutas, ele ainda não faz escolhas. Gente, eu conheço muitos jovens e até idosos que estão muitas vezes nessas fases, que não saem dessa fase de anomia, né? Ainda não faz escolhas, ainda não faz. Então é muito difícil. Assim como eu vejo gente falando o seguinte: você pergunta que é idoso, né? Eles dão uma característica do idoso. Eu já vi gente falando assim: você parece um idoso. Aí eu pergunto por quê? Fica o tempo todo em casa. Gente, eu conheço idoso que não para em casa. Então é difícil definir, né? Conceituar a partir dessas características, porque não é bem assim, né? Eu conheço muitos jovens que são mais caseiros até do que idosos, né? Então é muito complexo quando nós falamos da infância, da juventude e da velhice, né? Porque esse estado de anomia que eu falei da criança, né, que é uma ausência de lei, eu já vi vários jovens em estado de anomia, né? Estado de ausência de lei, que é uma característica da infância e não uma característica da juventude ou da velhice, né? Mas a gente observa ainda pessoas nesse estado. Então fica difícil a gente falar, né, do que é ser jovem, principalmente no mundo de hoje, né, nesse mundo de grandes transformações. Por isso que eu gosto muito do pensamento do filósofo Heráclito, né, quando eu trabalho essa aula, o devir, o vir a ser. Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce, nada é igual ao nada, não. Essa música é fantástica, né, gente? Tudo no mundo se modifica, né? Tudo no mundo cresce, nada é igual ao nada, não. Então, nós passamos por essa infância. Às vezes eu vejo gente falando assim, que nem eu vou pegar o pensamento aqui do Schopenhauer, né, 1708, para a gente trabalhar ali. A única fase da vida que proporciona serenidade, né? Ele coloca que é a velhice. Gente, mas eu tenho que esperar tanto tempo para ter, né, essa felicidade, para que uma idade me proporcione uma felicidade. Por que que eu não posso ser feliz antes, né? Mas é uma ideia que ele traz, por quê? Porque a pessoa geralmente, quando nós falamos na velhice, ela tem uma experiência, né? Ela carrega toda uma experiência, né? Mas eu gosto muito do pensamento do Kant quando a gente fala da autonomia. Eu posso adquirir autonomia em qualquer idade, né? Basta eu ser responsável pelos meus atos, né? Pela minha conduta, né? Então eu preciso pensar, talvez, que eu possa ser feliz em qualquer idade, né? Acho que eu não preciso esperar tanto tempo, né? Mas é, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma definição, né? Criança abaixo de 10 anos, adolescente de 10 a 19, a gente vê que aumentou, né? Essa idade, e o jovem de 15 a 24 anos, né? Tá, mas o adolescente, é que nós temos o jovem adolescente, né? E o adulto, ele estaria no intermediário do 24 ao 60 e 60 idoso, né? O ECA, ele define um pouquinho acima, né? Para o ECA, uma criança, ela vai até 12 anos de idade, né? Dos 12 aos 18 seria um adolescente, e depois, né, a gente já vê ali uma fase para o jovem, né? E depois o adulto, que estaria... Hoje fala-se numa juventude até 29 anos, né? Tá? E o Estatuto do Idoso, que vem ali trazendo 60 anos de idade para o idoso, né? É que nem eu falo, gente, é muito difícil comparar as idades. Por isso que a professora coloca ali, será que não é só uma questão de palavra, né? Porque é muito difícil você comparar, é muito difícil comparar um idoso de 60 anos hoje com um idoso de 60 anos, né, há alguns anos atrás.
né? A mesma coisa é comparar um jovem, né? Muito difícil, porque o processo de socialização, né? Essa transformação social, né? Que a sociedade, que ocorre na sociedade, né? Ela é muito importante quando nós vamos falar, né? Então, quando a gente vê aqui o enigma da esfinge, quem anda com 4 pés de manhã, 2 à tarde e 3 à noite, né? A maioria dos alunos acertaram, né? Que é o ser humano. Mas ele traz essa ideia do vigor físico, né? É a ideia ali do Heráclito, né? Do devir, do vir a ser, né? Quando você é novo, você ainda quase que está engatinhando, não consegue caminhar, depois você vem aprendendo a caminhar e aí você vai precisar de ajuda depois, né? Que ele traz essa ideia do vigor, até o vigor, porque a idade, muitas vezes, hoje é que nem quando eu pego ali o pensamento do Confúcio, né? Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem, né? Seria muito difícil definir uma idade, mas o corpo, né, muitas vezes ele nos dá né, a gente começa a perceber que tem coisas que a gente vai ficando mais difícil para fazer, mesmo com treinamento, né? Uma pessoa que treina mais, claro que ela vai ter condições, né? Eu percebo que as pessoas que treinam, fazem yoga, alguma coisa a mais, elas têm uma firmeza maior no caminhar, até mesmo nas idades, né? E hoje nós temos acesso à maioria desses exercícios aí, né? Então, o Walter Benjamin, né? A professora também trouxe, né? Ele colocou ali essa questão, né, da experiência dos adultos, esse conhecimento científico é monótono, pobre, asfixiante, né? Porque muitas vezes, gente, a gente fica preso aqui ao celular, né? Também, e a gente esquece que tem um mundo aí à nossa volta, né? A essas experiências, né? Que nós temos da tecnologia hoje, né? E o Charles Baudelaire, né? Não sei se eu falei certo, é difícil falar esses nomes, né, gente? A fase que a gente se embriaga da vida, né? Que a gente se embriaga da vida é a velhice, né? Mas a gente pode se embriagar da vida, será que quando eu digo embriagar, gente, é embriagar da vida, né? Não vai chegar lá o professor falando, né? Eu sempre falo isso. Ah, o professor falou que eu tenho que me embriagar, é embriagar da vida. Ficar feliz da vida, né? Você já percebeu que às vezes chega uma pessoa muito feliz num determinado ambiente, alguém fala, nossa, essa pessoa parece que você bebeu, né? E a pessoa não bebeu nada, né? Mas ela está embriagada da vida, né? Eu já vi jovens embriagados da vida, né? Que estão ali felizes mesmo, né? Então, é mais uma questão de, parece que a gente precisa buscar, né, isso. Então, quando ela fala a infância, a juventude e a velhice, né, que são conceitos em disputa. Uma coisa que eu acho muito interessante quando nós falamos desse assunto é que quando nós somos crianças, ninguém quase nos ouve, né? As pessoas até reclamam que a gente pergunta demais. Aí quando você vai para a juventude, parece que as pessoas continuam não te ouvindo muito. E quando você vai para a velhice, aí muita gente não ouve mesmo, né? Que é o idoso. Então, parece que existe uma fase da vida, principalmente, que a gente tem mais voz, né? Que é aquela fase adulta. E a gente precisa lutar para modificar isso, né? Eu preciso que o jovem seja ouvido, que a criança seja ouvida, né? Porque a criança tem muito a falar, a criança tem muito a dizer, o jovem tem muito a falar, né? Para que o idoso seja mais ouvido ainda, né? Quando ele estiver ali na velhice ou nessa fase idosa, tá bom? Eu digo a velhice assim por causa do livro da Simone de Beauvoir, né? A velhice, que vem retratando muito e é da maneira que está conceituado aqui para gente, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá bom? É interessante quando a gente pensa nesse devir, nessa constante mudança, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Esse é um pensamento até para a pandemia, né? Tudo passa, tudo sempre passará. Então, fique atento, vai passar. Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.